Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje, vamos conhecer 5 raças bovinas suíças. Número 1. Cimental. O Cimental, ou Fleckvieh suíço, é uma raça suíça de gado de dupla aptidão. Recebeu seu nome em homenagem ao Cimental, o vale do rio Simme, no Oberland-Bernese, no cantão de Berna, na Suíça. A raça apresenta coloração avermelhada com manchas brancas e é criada tanto para a produção de leite quanto de carne. O Cimental está entre as raças de gado mais antigas e amplamente distribuídas no mundo, com registros que remontam à Idade Média. Essa raça contribuiu para a criação de diversas raças europeias famosas, como Montbéliard, França, Pesata Rossa da Europa, Itália, e Fleckvieh, Alemanha e Áustria. Namíbia, 1893, e África do Sul, 1905, foram os primeiros países fora da Europa a estabelecer a raça com sucesso. Nessas regiões, é chamada de Cimmentaler e utilizada principalmente para a produção de carne em sistemas de vacas de corte. A Associação de Criadores de Cimmentaler é a maior entre as raças europeias e britânicas registradas na região. Sua popularidade se deve a sucesso no cruzamento para a produção de vacas leiteiras e bezerros bois pesados. Taxa excepcional de crescimento em confinamentos, tanto pura quanto cruzada. Inspeção visual rigorosa obrigatória para registro no livro genealógico. Na antiga União Soviética, o Cimental foi a raça de gado mais importante. O Cimental russo representava 1/4 do total de bovinos da URSS. Por meio de cruzamentos extensivos, foram desenvolvidas 6 linhagens. Cimental das estepes, gado russo cruzado com touro cimental. Cimental ucraniano, gado grey steppe cruzado com touro cimental. Cimental do Volga, gado russo central kalmyk cazaque cruzado com touro cimental. Cimental dos Urais, gado siberiano e cazaque cruzado com cimental. Cimental siberiano, gado siberiano e buriate cruzado com cimental. Cimental do Extremo Oriente, gado transbaikal e Yakutian cruzado com cimental. Em 1990, havia 12.849.800 cimental na URSS. Em 2003, o número na Rússia era de 2.970.400. A raça é conhecida pelos seguintes nomes, dependendo do país. Fleckvieh Cimental, Argentina. Cimental, Austrália, Brasil, Canadá, França, Irlanda, México, Polônia, Suécia, Suíça, Divisão SI, Reino Unido, Estados Unidos, entre outros. Fleckvieh, Áustria, Alemanha, Países Baixos, Espanha, Suíça, Divisão SF, Uruguai. Cimmentaler, África do Sul, Namíbia. Pesata Rossa, Itália. Montbéliard, França, raça leiteira. Esses nomes frequentemente traduzem o significado de gado malhado em línguas locais. Historicamente, o cimental foi usado para a produção de leite, carne e como animal de tração. A raça é especialmente reconhecida pelo rápido crescimento de seus filhotes, quando recebem alimentação adequada. Os cimentais oferecem o maior ganho combinado de desmame, crescimento e produção de leite em comparação com qualquer outra raça. Além disso, apresentam uma menor frequência de lesões dentárias em relação a outras raças. Diferentemente de países que permitem o registro de cimentais de coloração preta ou marrom sólido no livro genealógico, Namíbia e África do Sul registram apenas os Cimmentaler com a coloração típica, variando de vermelho escuro ou marrom a amarelo, com padrões distribuídos pelo corpo e pelo menos alguma marcação branca na testa e nas áreas inferiores das pernas. Animais completamente pretos ou vermelhos sólidos não existem na região, pois não são registrados. A coloração tradicional do cimental é descrita como malhado de vermelho e branco ou dourado e branco, embora não haja um padrão específico de coloração. O tom dominante pode variar desde um amarelo dourado pálido até um vermelho muito escuro, este último sendo especialmente popular nos Estados Unidos. O rosto geralmente é branco, e essa característica é normalmente transmitida aos bezerros cruzados. O rosto branco é geneticamente distinto da cabeça branca dos Hereford. Número 2. Herens. Herens, conhecida como Eringer em alemão, é uma raça de gado originária da região do Val de Herens, na Suíça. Esses pequenos bovinos alpinos com chifres possuem coloração preta, marrom ou vermelho escuro, frequentemente com uma faixa mais clara ao longo da coluna. As vacas dessa raça são usadas em lutas organizadas, conhecidas como lutas de vacas. O gado Herens está entre as menores raças bovinas da Europa.
Seu pelo varia de vermelho escuro a marrom ou preto, sendo raros os animais com coloração malhada. Os bezerros nascem vermelhos com uma faixa escura nas costas, e essa coloração se inverte conforme crescem. Uma característica marcante é a cabeça curta e larga, com uma linha frontal côncava. Esses animais são muito musculosos, e ambos os sexos apresentam chifres fortes. Touros medem entre 125 e 134 centímetros de altura e pesam entre 650 e 700 quilos. Vacas medem entre 118 e 128 centímetros de altura e 500 e 600 quilos. Embora sejam criados principalmente para a produção de carne, as vacas produzem em média 3.200 quilos de leite por ano. O gado Ehrens é bem adaptado para pastagens em altitudes alpinas. Testes de tipagem sanguínea mostram que o Ehrens é distinto de outras raças suíças, mas possui semelhanças com a raça Tuxer, do Zillertal, na Áustria. Um padrão de criação foi estabelecido em 1884 para essa raça antiga, e em 1917 foi fundada uma união de criadores especializada. O gado Ehrens frequentemente foi cruzado com outras raças alpinas, como Tux, Evolene e Pustertal Piet, o que pode ter criado relações parciais entre elas. Desde os anos 1960, a população da raça Ehrens tem diminuído. Em 2000, havia cerca de 13.500 animais. Touros de raça pura são criados em uma estação de inseminação em Neuchâtel, e há uma associação da raça nos Estados Unidos. O gado Ehrens é conhecido pela alta agressividade das fêmeas. Na primavera, vacas e novilhas lutam umas contra as outras em 5 categorias de peso, como parte da tradição local de lutas de vacas. As vencedoras alcançam altos valores de mercado. Hoje, as lutas de vacas são uma grande atração turística no cantão do Valais. Número 3. Ratiches Grauvi. O Ratiches Grauvi é uma raça de gado suíço em perigo de extinção, originária de Graubünden, no leste da Suíça. É um tipo menor da raça Tiroler Grauvi, uma raça alpina de gado cinza. Na década de 1920, foi incorporada a população de Brauvi. Em 1985, a população foi restabelecida com a introdução de gado do tipo Albula, semelhante, vindo da Áustria. Assim como os Alpes Récios, a raça recebeu o nome da antiga província romana de Récia. Em Graubünden, no leste da Suíça, existiam 2 variedades da raça alpina Tiroler Grauvi. O tipo Oberlander, maior e mais pesado. O tipo Albula, menor. Esses animais tinham um propósito triplo, eram criados para tração, produção de leite e carne. Na década de 1920, os 2 tipos foram absorvidos pela população de Brauvi. Em 1985, a organização Prospecie Rara reintroduziu o gado do tipo Albula, vindo da Áustria, para restabelecer a raça. Em 2015, foi relatada uma população de 2.000 animais. A raça apresenta uma pelagem cinza com tons variados, indo do branco quase puro nas orelhas e no focinho ao cinza ardosa escuro, quase preto, na cernelha. O touro tem um tom cinza-marrom mais escuro na cernelha. As mucosas são escuras, mas o focinho é rodeado por uma auréola clara. Possui chifres torcidos para fora. É uma raça de pequeno porte. A vaca mede de 116 a 123 centímetros e pesa entre 350 e 500 quilos. O touro mede de 120 a 128 centímetros e pesa entre 500 e 700 quilos. É uma raça de tríplice aptidão. Produz leite rico em sólidos, carne de alta qualidade, antigamente, era usada como animal de tração. É rústica, bem adaptada ao ambiente montanhoso, com boa longevidade e capacidade de transformar eficientemente o feno, mesmo de qualidade inferior, dos Alpes de sua região. Comparada a Brauvi, aproveita melhor ambientes difíceis. Número 4. Brauvi. O Brauvi é uma raça ou grupo de raças de gado doméstico originária da Suíça e distribuída por toda a região alpina. Pertence ao grupo de raças conhecido como gado marrom de montanha. O Brauvi suíço era originalmente um animal de tripla aptidão, utilizado para a produção de leite, carne e trabalho de tração. Entretanto, o Brauvi moderno é predominantemente uma raça leiteira. No final do século XIX, exemplares desse tipo de gado foram exportados para os Estados Unidos, onde foram selecionados exclusivamente para qualidades leiteiras, desenvolvendo-se em uma raça distinta, o Brown Swiss americano. A partir de 1960, houve um extenso cruzamento entre o Brauvi suíço e o Brown Swiss americano, de modo que mais de 75% do material genético do Brauvi suíço atual é proveniente da raça americana. Pequenas populações da raça original, não afetadas por cruzamentos, são registradas como original Schweizer Brauvi ou original Brauvi.
O Brauvi deriva do gado cinza-marrom das montanhas, criado desde a Idade Média no cantão suíço de Schwyz, na Suíça Central. Documentos do final do século XIV do monastério de Einsiedeln registram a exportação desse tipo de gado para Vorarlberg, na atual Áustria. O primeiro livro genealógico conhecido para uma raça bovina foi mantido nesse mosteiro para o Brauvi entre 1775 e 1782. Uma descrição de 1795 refere-se ao gado de Schwyz como o maior e mais nobre do país. O Brauvi foi exibido na Exposição Universal de 1855, em Paris, e na Exposição Internacional de 1862, em Londres. Em 1875, 3 raças de gado marrom alpino, incluindo o Schwyz, foram reconhecidas, e em 1879 foram unificadas em um único livro genealógico sob o nome Schwyzeriste Brauvi. Em 1897, foi fundada uma associação de criadores chamada Verband Schweizerischer Brauwieso-Schutzgenossenschaften, em Bunzen, no cantão de Argóvia. Entre 1967 e 1998, ocorreram cruzamentos substanciais com o Brown Suisse americano, com o objetivo de melhorar o rendimento leiteiro, o tamanho físico e a conformação do úbere. Na Alemanha, o que começou como um programa de melhoramento tornou-se, de fato, um programa de substituição. Em 1994, a contribuição genética do Brown Suisse no Brauvi havia alcançado 60%. Na Suíça, alguns criadores continuaram a criar o tipo tradicional do Brauvi de dupla aptidão. Em 1993, isso foi formalizado como Schweizer Original Brauvi, registrado no mesmo livro genealógico do Brauvi moderno, mas com objetivos de criação distintos. Na Alemanha, esforços para preservar o tipo original começaram em 1988, com a formação da Associação Arbeitsgemeinschaft Azurelhautung und Zuchtung des Original Brauvis em Allgäu. Na Itália, a raça é conhecida como Bruna Italiana Vecchio tipo. O Brauvi deu origem a várias raças de gado europeias na região alpina, incluindo na Áustria, Alemanha, Itália e Espanha, além do Brown Suisse americano. Na Áustria, o Montafon, do sul de Vorarlberg, era de peso médio, musculoso, geralmente marrom com uma faixa dorsal pálida. Em 1923, o nome foi alterado para Vorarlberger Brauvi. Na Itália, o Bruna alpina ou Bruna italiana se espalhou por todo o país. Importado da Suíça Central no século XVI, rapidamente substituiu as raças locais de pelagem predominantemente vermelha no norte e chegou até a Calábria no sul. Na década de 1950, era a principal raça leiteira da Itália, antes de ser superada pela Frisona italiana, holandesa Frisia italiana. Na Sardenha, touros Bruna foram usados para cobrir vacas locais, criando o resistente e produtivo Sardo Bruna. Nos Estados Unidos, o Brauvi exportado a partir de 1870 foi criado exclusivamente para a produção de leite, resultando no moderno Brown Suisse americano. O Brauvi apresenta coloração uniforme marrom ou cinza-marrom, o focinho é preto, cercado por um anel pálido. Os chifres são claros com pontas escuras. As vacas pesam entre 650 e 700 quilos, com altura na cernelha variando de 140 a 152 centímetros. Os touros pesam em média 1.050 quilos, com altura média de 152 centímetros. A produção de leite varia de acordo com a localização, indo de 7.200 litros por ano em regiões montanhosas a 12.000 litros em áreas mais favoráveis. Número 5. Evolene. A Evolene provém das redondezas da comuna de Evolene, no cantão de Valais, Suíça. Evidências arqueológicas, como esqueletos bovinos de 6.000 anos, indicam que as raças Evolene e Erens existiam antes das raças do grupo Pied Rouge des Montagnes, raças manchadas de vermelho das montanhas. A raça é mencionada a partir de 1859, mas inicialmente não era distinguida da raça Erens. Em 1885, os criadores de Erens começaram a selecionar apenas animais de pelagem uniforme. Na comuna de Evolene, entretanto, preservaram-se os exemplares com pelagem manchada, Pied. A partir dessa data, as duas populações evoluíram de forma separada. Apenas um pequeno grupo de Evolene sobreviveu, de maneira muito local. A Evolene é criada exclusivamente no vale de sua origem. Enfrentou forte concorrência da raça cimental, chegando a estar em perigo de extinção. Desde 1994, possui um Herdbook, registro genealógico, e uma associação de criadores foi fundada em 1995. No século XIX, a raça foi exportada para a Itália e a Áustria, contribuindo para a criação das raças Waldstein Pie Rouge e Tux Sillertal. A Evolene apresenta vermelho manchado ou preto manchado. A coloração dominante é escura, enquanto o ventre e a parte inferior das patas são brancos.
Uma característica marcante é a mancha branca em forma de edelweiss na testa. Seus chifres são curtos e curvados para frente, em forma de crescente. É uma raça compacta, de tamanho médio e musculatura robusta, tipicamente adaptada para lutas pelo título de Rainha do Alpe. O touro mede cerca de 130 centímetros de altura e pesa entre 600 e 700 quilos. A vaca mede entre 115 e 125 centímetros de altura e pesa entre 450 e 550 quilos. A Evolene é uma raça adaptada aos Alpes. Rusticidade e capacidade para caminhar em terrenos montanhosos. Resistência a variações bruscas de temperatura. Facilidade no parto. Temperamento forte, às vezes agressivo. Embora seja criada principalmente para a produção de leite, a qualidade de sua carne também a classifica como uma raça mista. Produz bezerros bem conformados na criação em estábulo e entre 3.500 e 6.000 kg de leite rico, ideal para a produção de queijos nos Alpes. Além disso, desempenha um papel importante no folclore alpino, participando dos tradicionais combates de rainhas, onde as vacas lutam para determinar a rainha do Alpe.